Viva Voz, com Vera Magalhães. E aí, Vera? Oi, Sardenberg, boa tarde para você e para Cássia, para os ouvintes, também para quem assiste o CBN Brasil. Boa tarde, Vera. Vera, você vai nos comentar sobre a reação do governo à operação do Rio de Janeiro. Como você diz aqui quando a gente combina a pauta, você diz aqui uma reação 1000 tons abaixo da esquerda. Muitos tons, Sardenberg, e o governo, a rigor, não chegou a condenar a ação e nem o número elevado de mortos da operação feita no Rio de Janeiro anteontem. O presidente reuniu os seus ministros pela manhã de ontem no Palácio da Alvorada para combinar como seria essa reação. Logo em seguida, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, e o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, deram uma coletiva na frente do Alvorada, que já foi marcada por ruídos, porque houve uma clara reação negativa do ministro quando o diretor da PF admitiu que a PF tinha sido informada, mesmo que em escalões inferiores, a respeito da iminência da realização da operação. Ele praticamente jogou o diretor da PF para o lado, para interromper a fala dele, explicar que aquilo não era uma maneira oficial de se comunicar, etc. Então, ali já dava para ver o governo pisando em muitos ovos em relação a essa situação, porque existem pesquisas no poder do governo que mostram que a população apoiou a operação. Acho que ela foi bem sucedida, acho que ela era necessária e que a maneira de se combater o narcotráfico é sim essa forma, com o uso da força, uma forma ostensiva. E ainda estava reverberando, ainda estava muito fresca a fala do Lula na Malásia a respeito de traficantes serem vítimas. Então o governo queria evitar de novo qualquer tipo de ato falho que pudesse ser usado pela oposição, pela direita, como mais uma prova de que o PT e a esquerda e o Lula apoiam bandido, que tem condescendência com o narcotráfico, etc. Então, essa coisa de medir as palavras foi ao longo de todo o dia. Aí uma fonte do Palácio me falou que o presidente falaria na cerimônia de posse do ministro Guilherme Boulos a respeito do ocorrido no Rio. E a cerimônia terminou sem que ele falasse, ou seja, na uma hora em que se atrasou o início da posse do Boulos, se mudou o plano, se mudou a estratégia e se achou por bem que o Lula não falasse naquele momento, justamente para não correr o risco de falar qualquer coisa de improviso que gerasse crise. E ele falou só depois, na sua própria rede social, de uma maneira bem contida, bem controlada, em que, de novo, não fez nenhuma crítica à operação, só procurou estabelecer um contraponto com a Operação Carbono Oculto, na qual a Polícia Federal, a Receita, ou seja, as entidades do governo federal tiveram protagonismo e na qual não se derrubou uma gota de sangue. Aí a incursão ao Rio de Janeiro, né? A comitiva que foi ao Rio. No início ela seria composta por muitos ministros. Seria composta pelo Lewandowski, pelo diretor da PF, a ministra de Direitos Humanos, Macaé Evaristo, a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, e o ministro Rui Costa, da Casa Civil. Aos poucos ela foi sendo desidratada. O Rui Costa não iria mais, e aí a razão era porque não se queria que esse caso ficasse muito associado ao Palácio e caísse no colo do governo Lula de alguma maneira. Então, um dos ministros mais próximos do Lula foi tirado da comitiva, e aí as duas ministras da área de Direitos Humanos também deixaram de integrar a comitiva. Por quê? De novo, por esse temor de que fosse vendida uma narrativa pela direita de que para o Lula e para o PT só interessam direitos humanos, que pregam direitos humanos para bandidos, etc. E aí foi isso, o Lewandowski foi lá, apareceu ao lado do Cláudio Castro, fizeram aquela cooperação no tal escritório de observação ali da situação do crime organizado no Rio, e quando questionado qual era a avaliação do governo federal a respeito da operação, o Lewandowski falou, o governo federal não tem nenhuma avaliação.
Nós estamos aqui para cooperar na medida do que for possível. Então, tudo isso é fruto de pesquisa e é também cuidado, porque se sabe no QG do Lula que esse é o tema mais difícil que ele vai enfrentar na campanha, o tema da segurança pública, e aí não se quer fornecer nenhum tipo de munição para a oposição. Tá certo. E como é que você avalia essa posição? Eu acho que é uma posição retranqueira, né, Sardenberg? Se a gente pensar na situação do Palmeiras, da Cássia Godoy, que hoje precisa lá na Libertadores fazer um monte de gol para ter alguma chance de virar pelo menos 3-0 para ir para os pênaltis. A Cássia tá de roupa tricolor aí, acho que nem ela tá acreditando. Mas é isso, nesse tema da segurança, o governo entra perdendo de muito, como o Palmeiras da Cássia, precisaria fazer muitos gols, mas optou por jogar na retranca até aqui. O que ele está acreditando, né? Que os projetos que ele mandou para o Congresso a esse respeito vão ser aprovados e que aí vai ter uma plataforma para vender, que o governo está apostando na cooperação, no trabalho unificado com os estados, como uma maneira eficaz e mais inteligente de enfrentar o crime organizado. A gente não sabe se isso cola com o eleitor. De hoje até os próximos dias dessa semana, devem começar a sair as pesquisas que estão sendo feitas a respeito da avaliação da operação. E aí vai ficar mais claro que se essa cautela se justifica. Eu acho que, dado o histórico da esquerda e dado o que o Lula falou no fim de semana, a cautela foi correta do ponto de vista do governo. A chance dele falar uma nova bobagem era muito grande se ele falasse naquele ambiente, posse do Boulos, todos os movimentos sociais ali, inflamados, depois de um minuto de silêncio, depois de gritos de sem anistia, a chance de se empolgar era muito grande. Vera Magalhães, obrigado, Vera. Até amanhã.